Oi, turminha, vamos lá. Vamos fazer o nosso livro de história na página 44. Abrem lá comigo, por favor. Hoje nós vamos ver os povos indígenas e os indígenas na atualidade e falar sobre a reserva indígena. A Carta de Caminha, quando ele escreveu ao rei de Portugal, mostrou que os portugueses descobriram a existência de indígenas assim que desembarcaram de seus navios. Mas havia muito mais coisa que eles depois iriam descobrir e que eles não sabiam na época que enviou a carta. Acredita-se que no ano de 1500, aproximadamente, haviam 5 milhões de indígenas que habitavam estas terras. Os primeiros indígenas que tiveram contato com os portugueses foram os tupis. Eles viviam no litoral e falavam a língua tupi, que foi a mais falada no Brasil durante muito tempo, mesmo depois da chegada dos portugueses. Cada grupo indígena tinha seus próprios hábitos e crenças. Muitos povos eram inimigos e até guerreavam entre si, mas ainda assim havia semelhança no modo de vida deles. Tá bom? Os povos indígenas da atualidade. A população indígena do Brasil diminuiu bastante desde a chegada dos portugueses aqui. Ao longo dos anos, conforme foram mudando, muitos indígenas morreram em confronto com os europeus e por causa de doenças que eram trazidas por eles mesmos, assim como a gripe e o sarampo. Hoje nós sabemos que no Brasil aproximadamente 306 diferentes povos indígenas habitam o Brasil e falam 274 línguas. Grande parte dessa população vive atualmente em terras reservadas para eles, que são as chamadas reservas, mas também muitos indígenas já estão morando nas áreas urbanas. Vamos lá, na página 49, vamos lá comigo. As reservas indígenas. Como eu falei, alguns índios ainda vivem nessas reservas, preservando os hábitos deles. Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas e essas áreas são terrenos demarcados pelo governo federal para que apenas sejam ocupados pelos povos indígenas. Assim, eles podem viver de acordo com seus costumes e tradições. Para garantir que os indígenas permaneçam nas reservas, as terras demarcadas não podem ser vendidas e nem emprestadas para nada. Além disso, a Fundação Nacional do Índio, conhecido como FUNAI, um órgão do governo, é responsável por assegurar os direitos dos povos indígenas no Brasil. Controla a entrada de pessoas nas reservas e, a fim de evitar possíveis transmissões de novas doenças, e participa da organização de escola para as crianças indígenas, que são alfabetizadas tanto na língua portuguesa quanto na língua do seu povo. Tá bom? Então, nós vamos fazer o nosso livro de história da página 44 até a 49. Tá bom? Beijinho.